Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14 nos aponta para aquele que é também o último dos traços de caráter piedoso, que a gente vai ver nessa série sobre vida abundante. E nós estamos aqui, então, na alegria de terminar mais uma série devocional. 12 episódios, esse é o 12º, falando sobre essa vida abundante em que a gente vive a nossa melhor versão. Quem lembra qual é a nossa melhor versão? Quando existe mais dele e menos de nós. Essa é a nossa melhor versão e ao longo dessas últimas semanas, desses últimos 3 meses, desde o dia 12 de abril, falando sobre isso. Nós vimos semana após semana como isso acontece e como isso se manifesta, mais dele e menos de nós. E o amor aparece agora. O amor aparece por último. Porque como Paulo nos ensina na carta que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, ele é o elo perfeito, o amor é o elo perfeito, ou o que vincula todas as demais virtudes de um caráter piedoso numa unidade perfeita. O que diz Colossenses 3,14? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós já vimos que qualquer manifestação do amor, qualquer manifestação de caráter cristão, ela só é válida se ela vem de uma vida ou se ela flui de uma vida centrada em Deus. Acabamos de revisar isso, mas isso é importante a gente lembrar semanalmente e agora nessa última semana não seria diferente. Qualquer manifestação de caráter cristão só vai ter valor se ela fluir de uma vida que é centrada em Deus. E a vida centrada em Deus, que é a vida devota, ela se manifesta por meio de amor aos outros. E a gente encontra na Bíblia uma confirmação disso. Veja lá comigo em 1 João, capítulo 4, versículos 20 a 21. E hoje eu vou compartilhar com vocês que depois que vocês me ajudaram, me deram um toque ali de leve, né, em amor ali, falando, escuta, Naná, e essa Bíblia aí? E essa Bíblia que está diluindo, e um dia ela vai terminar, ela vai despedaçar e desfalecer na nossa live, como é que é? Então a minha Bíblia está lá reformando, e eu quero que vocês acompanhem esse processo, porque estou curiosa de saber o resultado, mas ela está lá. E enquanto isso eu estou usando uma outra Bíblia minha, que é a Bíblia da Nova Versão Transformadora. E é muito engraçado usar uma Bíblia que não é a Bíblia que a gente costuma usar, né? Porque eu fico perdida. Eu fui ler Deuteronômio 6, na live que eu fiz com o Seminário Foco, né? Aliás, se você não assistiu, mãe, assista a live com o Seminário Foco. Eu fui procurar Deuteronômio e eu não tava achando, porque eu tô acostumada que Deuteronômio fica aqui na minha Bíblia e de repente eu tive que olhar aqui, eu não tava entendendo nada. Então eu tô feliz que ao invés de eu comprar uma Bíblia nova, eu mandei reformar a minha e agradeço vocês por isso. Mas hoje tenham paciência, porque eu estou lendo não só numa nova versão, que normalmente vocês ficam meio inseguras quando eu começo a ler numa nova versão, já estou avisando, é a Nova Versão Transformadora. Uma versão que eu também gosto muito, inclusive foi a primeira Bíblia das crianças. Mas veja lá, 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21 diz o seguinte: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Por isso, a gente precisa falar de amor por último. Não dá para amar a Deus e não amar o próximo. Não dá. É incompatível, é inconsistente. Não dá para amar a Deus e deliberadamente nem tentar amar o próximo. Porque sim, às vezes a gente tem lutas reais de amar algumas pessoas. Mas quando a gente não tá nem sequer tentando amar o próximo, quando a gente não tá nem sequer se incomodando com o fato de que nós estamos com dificuldade de amar o próximo, se a gente não enxerga nisso uma luta espiritual, isso não é compatível com o nosso amor por Deus. Não é. E o amor não é bem um traço de um caráter cristão. O Jerry Bridges coloca que o amor, ele é a disposição interior da alma que produz todos os outros traços de caráter que a gente já viu. E aí ele faz aqui no livrinho uma paráfrase muito interessante de 1 Coríntios 13 para deixar isso muito claro para nós. Veja lá. E se você não sabe, está chegando agora. A nossa série foi baseada primeiro num livro da Jan Oshman, que eu diminua, e depois quando a gente entrou nos traços de caráter piedoso e no exercício da piedade, eu usei bastante
Eu me baseei nesse livro Exercita-te na Piedade, do Jerry Bridges, tá bom? Da editora Monergismo, que eu recomendo que você adquira, porque esse livro é muito bom mesmo, tá? E aqui, ó, é bem no final, né, no último capítulo, nas páginas 246 e 247, veja como ele coloca, ou como ele parafraseia 1 Coríntios 13 para mostrar de uma forma clara para nós o quanto o amor é a base para todos os outros traços que a gente já viu. Sou paciente com você, porque o amo e desejo perdoar-lhe. Sou bondoso para com você, porque o amo e desejo ajudá-lo. Não invejo suas posses ou seus dons, porque o amo e desejo que você tenha o melhor. Não me vanglorio das minhas realizações, porque o amo e desejo ouvir as suas. Não sou orgulhoso, porque o amo e desejo estimá-lo antes de estimar a mim mesmo. Não sou rude, porque o amo e me preocupo com seus sentimentos. Não sou interesseiro, porque o amo e desejo atender às suas necessidades. Não me zango facilmente com você, porque o amo e desejo passar por alto as suas ofensas. Não mantenho um registro dos seus erros, porque o amo, e o amor cobre multidão de pecados. Interessante, né? O amor é prático, e o amor prático nos faz ser bondosas, nos faz perdoar, nos faz dar de nós mesmas para os outros. Amor, então, é devoção em ação. Amor é piedade, amor, então, é o elo que torna todo o resto possível. E o Jerry Bridges fala também que ele tem 3 pedidos de oração que ele faz por ele mesmo e pelos outros por quem ele ora. E ele ora para que eles cresçam em santidade, em humildade e em amor. Desses 3, porém, ele diz que o amor tem prioridade, porque ele afirma que se ele amar a Deus, ele vai procurar ser santo. E se ele amar o próximo, ele vai buscar ser humilde, colocando os interesses dos outros acima dos próprios. Então eu achei interessante, uma coisa interessante da gente considerar para orar por nós e pelos outros constantemente, que a gente cresça em santidade, humildade e amor. E quando eu cresço em amor, isso me torna mais santa, porque me faz querer amá-lo mais, né? E ser mais como ele é. E quando eu amo o próximo, isso me torna humilde e eu coloco os meus interesses abaixo dos interesses dos outros. Então, se o amor a Deus nos é dito em tantas passagens bíblicas que deve ser a nossa mais alta prioridade, é importante a gente saber como ele se expressa. E além de 1 Coríntios 13, que a gente já viu que é uma expressão muito contundente do amor a Deus, né? E que o Bridges aqui nessa paráfrase já ilustra bem essa dinâmica, em 1 João ainda, a gente tem 2 passagens que podem nos ajudar e nos ensinar bastante nesse sentido, acerca do amor e da nossa devoção a ele. Lá em 1 João ainda, capítulos 3 e 4, o primeiro trecho que eu quero ver com vocês está no capítulo 3, nos versículos 16 a 18. Então veja aí, 1 João 3, 16 a 18. Veja lá o que diz esse trecho. Peraí que eu preciso achar aqui. 1 João 3, 16 a 18. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Primeira coisa que a gente aprende aqui sobre o amor, então, é que o amor dá. O amor dá, mesmo com alto custo para si próprio. A gente vê aqui o exemplo supremo, Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. O custo foi altíssimo. Eu acho que muitas vezes a gente não pensa ou não reflete muito sobre isso. O custo foi altíssimo. Foi nada senão a encarnação e morte de Jesus resolveriam o nosso problema. Não tinha outro jeito. Não tinha outra escapatória. Jesus tinha que vir. Jesus tinha que encarnar. Jesus tinha que entrar no nosso mundo, viver entre nós e morrer no nosso lugar, porque nada mais seria suficiente. Deus Pai e Deus Filho, então, nos amaram tanto que eles pagaram esse preço, que foi alto, para satisfazer a nossa necessidade de salvação. Então, João diz que nós também devemos dar, ainda que não seja grande o custo. E aí ele pede que a gente reparta o que a gente tem com o necessitado.
Ele está falando que se Jesus deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E ele emenda isso dizendo que ainda que esse dar a vida pelos nossos irmãos não seja o mesmo sacrifício que Jesus fez por nós, de literalmente dar a sua vida por nós, ele entra na questão de que quando a gente vê um irmão com necessidade, a gente deve suprir essa necessidade. A gente deve repartir o que a gente tem com o necessitado, ainda que seja grande o custo. E a gente deve fazer isso não movido por um senso de dever que nos faz fazer sem alegria no coração, mas a gente deve fazer isso movido pela piedade, movido por essa vida centrada não em si mesmo, mas em Deus, movido pela piedade, pela compaixão, pela misericórdia, lembra? Que se sensibiliza com aquilo que o outro precisa e que em bondade busca atender, não só se sensibiliza, mas vai atrás para atender. E de uma certa forma a gente vai vendo como tudo isso que a gente viu ao longo dessas últimas semanas se mescla, se funde com o amor, porque isso também é amor em ação. A gente coloca o nosso amor em prática quando a gente satisfaz a necessidade genuína de um irmão, ainda que isso nos custe caro. A gente tem que olhar para isso com atenção, olhar, entender, ser sensível a isso e suprir isso. E uma coisa importante da gente pensar nesse ponto é que isso vai além de necessidades materiais. É mais do que suprir necessidades financeiras. A gente pode atentar e atender necessidades de alguém que precisa de um ouvido atento, como o Bridges coloca, ou que precisa de uma ajuda prática, que precisa de uma carona pro vôlei, por exemplo, que eu tenho assim desfrutado com tanto amor, né? Olhar para esse tipo de ajuda prática que a gente sabe que serve e abençoa alguém e fazer isso e atentar para isso. E antes que você esteja aí se perguntando o que aconteceu no mundo, a Naná tá jogando vôlei, não sou eu, a carona é para minha filha. A minha filha está jogando vôlei, não eu. Não eu. Então, isso também pode ter um preço alto, porque ajudar o outro vai nos custar e muitas vezes nos custa caro, nos custa atenção, nos custa tempo. Coisas que hoje são consideradas por muitos os ativos mais caros, né? Em tempos de rede social, se você conquista ou ganha o tempo ou a atenção de alguém, você praticamente conquistou o mundo, né? Então, essas coisas que são disputadas hoje a todo custo, muitas vezes são o que são preciso da gente gastar, entre aspas, ou investir para ajudar o irmão que está em necessidade. Então, paremos de olhar para esse versículo e achar que reparto que tem com quem tem necessidade, isso deve estar voltado necessariamente a uma ajuda material, porque muitas vezes não é, e muitas vezes, inclusive, dar dinheiro é a escapatória, entre aspas, mais fácil para a gente não se envolver direito ou direto com alguma coisa. A gente prefere dar o dinheiro e sair fora do que realmente se envolver. E veja, não estou criticando se você contribui financeiramente, até porque isso é extremamente necessário, mas é uma questão de motivação do coração. Por que fazemos o que fazemos? Muitas vezes a saída mais difícil e sacrificial não é a de você doar dinheiro ou repartir em termos materiais com alguém, mas sim você doar o seu tempo, você doar a sua atenção. Isso muitas vezes é considerado até mais caro, tá? Então a gente precisa abrir mão dos nossos próprios interesses para amar o outro. Só que o amor de boa vontade, ele paga o preço. De boa vontade, assim como a gente viu aqui no exemplo de Jesus, ilustrado aqui, descrito em 1 João, ele paga o preço. Então, vamos lembrar disso, o amor doa, ele dá de si mesmo, mesmo com um custo alto. E o segundo trecho em 1 João está no capítulo 4. 1 João 4, de 7 a 11, veja lá. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Logo depois de declarar que Deus é amor, o que João diz? Ele diz que Deus enviou Jesus para que pudesse nos perdoar. O amor se sacrifica para perdoar. Não tinha outro jeito. Deus fez para que tivéssemos perdão.
Deus fez o sacrifício para que nós fôssemos perdoados. E com isso, mais uma vez, a gente vê a aplicação do amor de Deus às nossas relações uns com os outros. Será que a gente se ama o suficiente para perdoar uns aos outros? Com ou sem pedidos de desculpa ou pedidos de perdão formais? Independente desses pedidos? Será que a gente ama uns aos outros o suficiente para perdoar? Quando nós ainda éramos pecadoras, ainda suas inimigas, seus inimigos, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, de sorte que isso pudesse nos perdoar. João nos exorta a fazer o mesmo. João nos exorta a fazer a mesma coisa. Para que fôssemos perdoados, o preço foi Jesus na cruz. Mas qual é o custo para nós quando nós perdoamos uns aos outros? No máximo, o Bridges coloca que o perdão nos custa o nosso senso de justiça. E a gente já falou muito sobre o senso de justiça nos episódios de paz e paciência, quando a gente refletiu sobre a questão da vingança e do que significa a vingança pertencer ao Senhor. O perdão nos custa o nosso senso de justiça. Mas é o nosso próprio senso de justiça, né? Aquele que satisfaz os nossos interesses. E desse senso a gente deve abrir mão, sabendo que a justiça foi feita assim e que Deus é o único que administra a justiça. Então não nos cabe ver a nossa sede de justiça satisfeita, certo? Deus é o único que administra a justiça e Ele faz isso de forma imparcial em toda a criação. A justiça dele já foi satisfeita. Para perdoar o nosso irmão, o Bridges coloca que a gente deve estar satisfeito com a justiça de Deus e renunciar à satisfação da nossa própria. Olha que interessante. É assim que vem o perdão. Quando a gente se satisfaz com a justiça de Deus, renuncia à necessidade de satisfazer a nossa própria justiça. O amor perdoa, e ele perdoa com grande sacrifício para quem perdoa. Porque ele não exige justiça, e ele nem mesmo exige a mudança de procedimento da pessoa. É puxado, mas o amor de Deus nos compele a isso. O aspecto perdoador do amor, então, também nos leva a ser pacientes e a viver em paz uns com os outros. O amor perdoador também nos leva, da mesma forma como a gente viu anteriormente, a tratar com bondade o nosso irmão, mesmo quando ele peca contra nós. Se a gente quiser crescer na graça do amor, a gente precisa estar pronto a perdoar, mesmo que isso nos custe caro. E muitas vezes nos custa caro. Mas a gente lembra de para quem custou mais caro o nosso perdão. Com tudo isso, para terminar essa parte aqui do amor, a tendência da gente olhar para o amor de uma forma racional ou até estoica, né, sem os sentimentos envolvidos, é muito grande. A gente acostumou a pensar, e talvez você saiba disso, já tenha ouvido isso, talvez até aqui, porque não deixa de ser verdade, mas a gente precisa olhar um outro prisma. A gente acostumou a pensar que o amor é uma decisão, certo? A gente aprendeu muito isso. O amor não depende dos seus sentimentos, você decide amar e aí os sentimentos acompanham. Quantas vezes a gente já não falou, já não ouviu isso dentro da igreja? A gente acostuma a pensar que o amor é uma decisão e ele é. Só que o risco da gente acostumar demais a pensar só sobre esse aspecto é que a gente acaba incluindo nisso o sentido de que ele não envolve nada de sentimento ou emoção. Só que isso é um pouquinho perigoso, porque isso começa a fugir um pouco da ideia bíblica de amor. Porque pode dar um pouco de margem para aquela ideia errônea que interpreta o amor dizendo assim: eu te amo apesar de eu não gostar de você. Eu te amo, mas eu não gosto de você. Só que a Bíblia não apoia esse tipo de conceito de amor. Isso é um conceito, na verdade, desequilibrado de amor. Cabe a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Porque quando a Bíblia descreve o amor do cristão para o seu irmão, ele usa expressões como amem sinceramente uns aos outros, amem de todo o coração, que é o centro, visto na Bíblia como centro também das nossas emoções. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 3 diferentes escritores aqui, né? Amem sinceramente e de todo o coração. Tá em 1 Pedro. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, é Paulo escrevendo aos Romanos. E depois nós vemos o autor de Hebreus usando também a expressão amor fraternal ou amar como irmãos, indicando que o amor cristão deve sim se caracterizar por afeição. Uma afeição que os membros da família têm ou deveriam ter uns pelos outros. Hebreus 13:1 nos reforça essa mesma ideia.
Então essas passagens bíblicas vão mostrar pra gente que sim, o amor envolve emoções. Envolve. Devemos sim nos envolver com quem amamos e não aceitar menos do que isso. O amor é uma decisão, mas nós devemos fazer. Se a gente decide, então as emoções acompanham, as emoções devem acompanhar em um sentimento de fraternidade, de envolvimento com o próximo. Envolve emoção, sim, só que não é limitado a elas. Envolve emoção, sim, mas não depende delas para acontecer. Certo? O amor é mais do que um ato da vontade. O amor é mais do que uma decisão. Então, a gente deveria ir além do pedir ou do decidir praticar ações de amor. A gente deveria desejar praticar essas ações de amor. Esse é o conceito equilibrado de amor. Eu demonstro atos de amor porque eu desejo fazer isso. Eu desejo amar o meu inimigo. E eu amo de fato. Eu amo de fato. Isso não significa que a gente deve praticar ações de amor só quando a gente tem prazer em praticá-las. Não também. Significa que a gente não deve se contentar meramente com os atos da vontade, por melhores que sejam. E o Bridges vai explicar isso definitivamente dizendo o seguinte: nós devemos nos apegar a Deus em oração, até que Ele nos conceda esse espírito vigoroso e amoroso que se deleita em estender a mão e abraçar o nosso irmão e satisfazer as necessidades ou lhe perdoar, ainda que isso nos custe muito. A gente deve orar para que Ele nos conceda esse amor que se deleita em ajudar, que se deleita em servir, que se deleita em perdoar, que se deleita em se sacrificar para atender a necessidade dos outros. E é claro que esse amor não vem de nós. É claro que esse amor não é a gente tentando por nossa conta fazer isso. Esse amor é fruto do Espírito Santo em nossa vida. Se você olhar Gálatas 5:22, é o primeiro que aparece. O primeiro. Fruto que cresce numa vida centrada em Deus, que ama, teme e deseja Deus acima de tudo. Sim, esse amor é fruto do Espírito Santo na nossa vida, mas é nossa responsabilidade perseguir esse amor. Lembram disso? Lembra do meu avião que nunca cabe na tela? Nós dependemos totalmente da obra do Espírito Santo em nós e nós somos totalmente responsáveis pelo desenvolvimento do nosso próprio caráter. 2 asas, não dá para voar uma sem a outra. Qual é então a nossa responsabilidade? Sim, o amor é fruto, é o agir do Espírito Santo na nossa vida que vai produzir esse fruto, o crescimento e o amor que é o elo perfeito. Qual é a nossa responsabilidade? Saturar nossa mente de passagens bíblicas que nos ensinam sobre o amor de forma adequada e bíblica. Leia a palavra de Deus. Medite, reflita em trechos específicos que falam sobre o amor. Ore para que o Espírito Santo aplique essas passagens à nossa. Oremos para que Ele aplique isso à nossa vida diária. À medida que a gente vai vendo que a gente está falhando em amar, nós devemos confessar e pedir a Deus que nos ajude a crescer nisso e nos tornar mais sensíveis a essa necessidade de crescer em amor e nas oportunidades que Ele vai colocar disponíveis para nós para isso no futuro. E a gente deve obedecer. Precisamos fazer as coisas que o amor determina. Precisamos não praticar o mal contra o próximo. Precisamos satisfazer as necessidades do próximo, perdoar, colocar os interesses do próximo em primeiro lugar e fazer tudo isso na dependência do Espírito Santo. Mas fazer tudo isso. Fazer tudo isso. Ah, não, Naná. Não, amor não funciona desse jeito. Não dá pra eu ficar colocando regrinha. Ah, regrinha de amor então. Eu tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que aquilo. Eu concordo com você num certo ponto. Não dá pra gente estruturar a obra do Espírito Santo em nós. E o Bridges também coloca isso. Mas, o que a gente consegue estruturar? A nossa responsabilidade na busca pelo amor. Nós fazemos a nossa parte. Nós podemos sim ser práticas. Nós podemos sim olhar para o nosso dia e separar um tempo para ler a Bíblia e meditar sobre o amor. Nós podemos sim decidir orar especificamente para crescer nisso.
Nós devemos e podemos decidir pensar nas pessoas que precisam do nosso tempo, que precisam do nosso interesse, né, que a gente se interesse por elas, que precise do nosso dinheiro e planejar atender essas necessidades. Nós podemos sim admitir as nossas falhas de amar e nós podemos confessar isso a Deus. Nós não só podemos, como nós devemos fazer isso à medida que nós também entregamos os resultados a Deus, que é fiel em completar a boa obra que Ele começou em nós. Que Ele nos ajude a crescer nesse amor. Que Ele nos ajude a crescer nesse amor que é o elo perfeito que amarra todos os demais traços do caráter piedoso e que flui e que traz para nós essa vida abundante. Amém? Com isso, nós chegamos ao final. Se é aquele momento que a gente pega o livrinho, né? No clube a gente faz isso. Termina um livro, eu sempre tenho essa vontade. Jogar ele pro alto, assim, tipo formatura, né? O que a gente tem para falar nesse finalzinho? A busca pela vida abundante, possibilitada a nós por meio de Jesus Cristo apenas, envolve disciplina. Por isso a gente precisa terminar falando um pouquinho sobre isso. Buscar essa vida abundante é um compromisso sério. E é um compromisso de um esforço que não é assim, faz um pouquinho, conquista e depois parou. É um esforço perseverante, porque a gente tem um alvo para atingir. A gente ainda não atingiu. A gente já conquistou, mas a gente ainda não atingiu. A gente conquistou a vida eterna, mas a gente precisa atingir algo lá na frente. E já houve quem dissesse, quando a gente pensa em disciplina, que desejo sem disciplina gera desapontamento. Eu quero muito uma coisa, mas se eu não me esforço para fazer, eu não conquisto e isso me desaponta. E que a disciplina sem o desejo, por outro lado, também não é bom, porque ela gera um esforço penoso e ingrato. Eu tô fazendo, mas eu não tô nem um pouco motivado. Eu tô indo, fazendo tudo que eu preciso fazer, mas em nada isso me agrada. Então vale terminar essa série refletindo, assim como o Bridges faz no último capítulo do livro, refletindo nisso. Será que essa disciplina na qual a gente deve se envolver, de se exercitar na piedade, é a desse tipo? Esse tipo, um esforço penoso, difícil demais, um desses que a gente precisa viver assim, suportando na vida cristã, fazendo dia após dia a mesma coisa, mas assim, sem prazer nenhum? Será que buscar a vida piedosa é uma coisa do tipo, eu faço o que eu preciso fazer, mas eu tô, na verdade, empurrando com a barriga para eu chegar logo no final? Será que é isso? A descrição que Paulo faz do seu próprio exercício de piedade, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14, vai responder para nós essa pergunta. E a gente vai ficar nela nesses últimos minutinhos aqui, nesse trecho. Filipenses 3, de 12 a 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. NVT é bem diferente aqui. Mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo estava profundamente motivado. Ele corria uma corrida muito disciplinada, mas ele estava com forte desejo, que fazia com que ele corresse isso olhando sempre para frente e sempre focado e sempre motivado. E esse desejo era ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que ele ainda não tinha chegado lá, a gente acabou de ver isso. Não estou dizendo que eu já o conquistei, não, eu ainda não alcancei. Paulo sabe, ele ainda não era perfeito, ele ainda estava na corrida. Ele ainda estava na corrida. E quando ele diz eu prossigo para o alvo, o que a gente precisa ter em mente aqui, mais do que um atleta de curta duração, ali os que dão sprint, a gente precisa ter aquele maratonista focado na nossa mente. Aquele atleta de alta performance focado, que sabe o que ele quer conquistar, que sabe para onde ele está indo. E porque ele sabe isso, ele não se distrai. Ele olha sempre para frente, sempre para frente. E ele treina no básico. Ele treina o básico porque sem o básico ele não consegue a sua alta performance lá na frente. Se a gente trouxer isso para nós, aquele atleta de alta performance que foca no básico, ele está fazendo o quê? Lendo a Bíblia, orando, meditando, fazendo aquilo que desde pequenininho a gente aprendeu a fazer. O bom atleta
focado, tá sempre se exercitando no básico, sempre repetindo o básico, porque ele sabe que é o básico que o capacita, é o básico que o fortalece. Todo dia, todo dia, todo dia. Isso é o que o atleta de alta performance faz. Come a comida certa todo dia, pratica o treino certo todo dia, faz o que precisa ser feito todo dia, não tem sábado, domingo, feriado, tem 6 horas de treino, tem 8 horas de treino, ele vai. Pensa nos quenianos da São Silvestre. Pensa neles um pouquinho. Quando tá lá na São Silvestre, que a gente gosta de assistir a corrida, que a gente vê lá a galera que foi só pelo rolê, a gente vê aquele monte de gente que não foi correr coisa nenhuma, mas tá lá pra torcer e bater palma e ver quem vai ganhar e tal. Quando aquele pelotão de elite sai, não tem conversa, não tem um monte de gente, não tem aquele pessoal que tá segurando um cartazinho na beira, assim, falando assim, toque aqui para uma força a mais, e que aí o pessoal que tá lá no fundo, sem pretensão nenhuma, vai lá e toque, acha divertidíssimo que tocou. O atleta de alta performance não faz isso, ele não olha para lado nenhum, ele olha para frente, e ele prossegue, olhando para o alvo. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter desse exercício da piedade, dessa corrida que Paulo está apontando pra gente. Como que ele aguenta essa intensidade? Como que ele aguenta essa rotina, essa disciplina todos os dias? E Paulo nos mostra um texto. Paulo e qualquer atleta de alta performance é coerente com o que Paulo está falando aqui. Como que aguenta? Porque ele tem um objetivo e porque ele enxerga a recompensa. Ele tem um objetivo e ele enxerga a recompensa. E que objetivo é esse? Veja no texto. Paulo corria para conquistar aquilo para o qual Cristo o havia conquistado. Paulo lutava para atingir o objetivo que Cristo tinha para ele. E qual era esse objetivo? O objetivo de Cristo para morrer por nós foi nos redimir do pecado. O objetivo de Cristo ao morrer por nós não foi apenas nos tirar da pena do pecado, mas do seu poder e do seu domínio também. O objetivo de Jesus Cristo ao vir aqui até nós foi nos trazer vida abundante. Esse é o objetivo. O primeiro motivo de Paulo, então, era o desejo de conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado por Cristo Jesus. Ele desejava a perfeição em caráter piedoso, mesmo sabendo que ele jamais alcançaria isso nessa vida. Só que ele sabia que tinha sido por isso que Jesus tinha morrido por ele. E ele ansiava que esse propósito se cumprisse para a satisfação do próprio Jesus Cristo. E essa também deve ser uma forte motivação nossa. Nós nos exercitamos na piedade porque Cristo morreu para que nós fôssemos santos, purificados, sem pecado. Cristo morreu para que nós tivéssemos uma vida abundante. Esse é o objetivo. O nosso objetivo deve ser fazer aquilo para o qual Cristo nos conquistou. E não apenas sobreviver, não apenas olhar para essa vida e falar, difícil demais, mas viver uma vida abundante, viver uma vida coerente com o motivo pelo qual Cristo veio, para que a gente fosse capaz de viver aquele propósito para o qual Deus nos criou, lembra? Volta lá para o primeiro episódio, porque essa série é um círculo, a gente termina falando do começo. Ele veio para que a gente tivesse vida abundante. E essa vida abundante é aquela em que você some e ele cresce. A vida abundante é aquela em que você não vive mais para satisfazer os seus próprios desejos, mas você vive para refletir o Deus que te criou e você vive para trazer glória para ele. Esse é o objetivo. Você não deve sossegar, você não deve parar e você não deve desanimar enquanto você está olhando para frente, focando nesse objetivo primeiro. Vida abundante. Remissão dos pecados, não só da pena do pecado, mas do seu poder e do seu domínio também. Em segundo lugar, a recompensa. Paulo está motivado porque ele está de olho, mirando na recompensa. Ele não só prosseguia para o objetivo que Cristo tinha para ele, ele prosseguia também para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está aí no texto também. Paulo sabia que a sua cidadania estava no céu. E ele prosseguia para obter esse prêmio celestial. A mente de Paulo não estava nas coisas daqui. Lembra do cartaz, da cartolina, de todas as distrações que o queniano tem que enfrentar para chegar lá no prêmio dele? Ele não olha para nada disso, porque ele sabe que nada daquilo importa. Ele está focado no pódio. Ele está focado na vitória, no prêmio, na glória da vitória, né? E a mente de Paulo a mesma coisa. Não está focado nas coisas daqui, mas na glória que ele teria quando Cristo transformasse o seu corpo humilde à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Sim, pensa no que te aguarda no final.
Pensa no que te aguarda no final. E isso deve te encher, me encher de disciplina e de motivação. Muitas vezes na Bíblia, nós vemos a glória do céu como motivação para a perseverança cristã. E veja lá o que o Thomas Manton, que é um puritano, que o Bridges cita aqui, ele fala aqui na página 268. Qual o motivo de Paulo estar tão ansioso que uma pequena graça não o contentaria, mas com tanto ardor e zelo lutava por conseguir mais? Ele foi chamado para usufruir um alto prêmio, uma gloriosa recompensa. A excelente glória colocada diante de nós não é uma corrida por ninharias. Os cristãos mais frios e descuidados na vida espiritual o são porque, no mais das vezes, não pensam no céu. A glória do céu e a perspectiva desse prêmio nos motiva nesse tanto, de tal forma que a gente também avança com motivação e com disciplina. Se não, a gente tem pensado pouco demais no céu. Pouco demais no céu, e a gente precisa pensar no céu. Ao longo desses 12 episódios, a gente passou por muitos traços de um caráter piedoso. Mas veja aqui 2 traços gerais que distinguem de modo muito claro a pessoa piedosa. A sua atenção, a atenção da pessoa piedosa, está concentrada no objetivo que Jesus Cristo tem para ela, de ser purificada e livre do poder e do domínio do pecado. E os seus olhos estão fixos no céu. A sua devoção é centrada em Deus e ela se esforça por ser semelhante ao caráter dele. Vida abundante, mais dele, menos de nós. Mais dele, menos de nós. A melhor versão de nós mesmas, aquela em que nós sumimos e ele cresce. Aquela em que nós sumimos e ele brilha em nós. Nós fomos criados de propósito, com um propósito. Refleti-lo e dar glória para ele. Dar glória para ele. O pecado, ele destruiu isso. O pecado arruinou isso. Mas Cristo veio para tornar possível. Cristo veio para nos dar vida. Vida em abundância. Que a gente não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Mas que a gente entenda exatamente o que essa vida abundante significa. E uma vez que a gente abraça a salvação pela fé, que a gente trabalhe com persistência para construir uma vida centrada em Deus. Com persistência para construir uma vida piedosa, crescendo, crescendo, crescendo em cada traço de caráter que a gente foi vendo aqui ao longo de todas essas semanas, todos eles amarrados no amor. E que essa corrida nossa não seja uma mera sobrevivência mequetrefe, mas que ela seja motivada pelo objetivo de Cristo para nós, vida abundante, e pela recompensa, olhos fixos no céu. Amém? Terminamos então mais uma série. Obrigada a todos vocês que acompanharam, que participaram, que compartilharam. Fico muito, muito, muito feliz desculpa, pela participação, pelo empenho e pelo carinho de vocês. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham crescido, espero que vocês tenham realmente aproveitado essas 12 semanas. Está tudo disponível, você pode ver, você pode rever, você pode anotar, você pode fazer aí tudo o que você preferir fazer para revisar e fixar esses conteúdos na sua mente. Não se esqueçam, esse foi então o livro que a gente passou a mais da metade da série, Exercita-te na Piedade, do Jerry Bridges, publicado pela editora Monergismo. Beijo para vocês, obrigada pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau!